Olá pessoal, meu nome é Suzeli, sou professora de matemática, bem-vindo ao meu canal. Hoje o nosso tema será sobre números naturais, onde aplicar e como esses números estão presentes no nosso dia a dia. Então, convido vocês a estar assistindo a minha aula e vamos lá. Números naturais e sistema de numeração. Há milhares de anos, o ser humano já havia aí necessidade de fazer pequenas contagens, né? Então, para isso eles usavam os dedos da mão, eles faziam desenho em cavernas, nós em cordas, risco em ossos e pedrinhas. Cada pedrinha representava aí uma quantidade do seu rebanho. Então, por exemplo, de manhã ele soltava esse rebanho para o pasto e cada pedrinha representava aí uma ovelha. Eles colocavam uma pedrinha que representava uma ovelha que havia saído dentro de um saquinho. No final do dia fazia a operação inversa. Então, eles retiravam aquela pedrinha que representava cada ovelha do seu rebanho. Com o passar do tempo, né, surgiu a necessidade de estar representando aí símbolos, né, estar usando símbolos para representar quantidades ainda maiores. Então, ao longo do século, foram surgindo aí novos sistemas de numeração. Por exemplo, o sistema de numeração egípcio. O sistema de numeração egípcio são símbolos que representam aí mais o seu cotidiano, né? O cotidiano deles, do egípcio, naquela época. Então, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, né? Os egípcios já sentiam aí a necessidade de estar representando quantidades ainda maiores, através de símbolos. Com o passar dos anos, né, com o passar dos séculos, surgiu um novo sistema, que foi aí o sistema de numeração romano. O sistema de numeração romano encontramos aí até hoje, né, em nomes de papas, em nomes de reis, em relógios, em capítulos de livros, volume de livros, né? Então, o sistema de numeração romano ainda está aí presente no nosso cotidiano até hoje. Com o passar dos séculos, surgiu aí os números decimais. Os números decimais, ele é usado em vários países, inclusive aqui no Brasil. O sistema de numeração decimal, usamos aí apenas 10 símbolos, né? Esses 10 símbolos para representar aí qualquer número. Quem são eles? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9, né? A partir desses números, então, representamos aí qualquer outro. Por exemplo, se eu pegar o 1 e o 0, fica 10. O 2 e o 3, fica 23. Se pegarmos aí o algarismo 4 e 5, vai ficar 45. 6, 7, 8, 678. E assim por diante, e assim sucessivamente. Conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele foi o primeiro conjunto numérico a ser estudado e surgiu a partir do momento que foi sentido a necessidade da contagem de elementos. O conjunto dos números naturais, ele é representado aí pela letra N do nosso alfabeto e ele tem origem em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Esses 3 pontinhos, ele representa reticência, significa que esse conjunto, eles são infinitos, né? E todo o conjunto aí dos números naturais, todo número natural, ele tem aí um sucessor. Por exemplo, 0 mais 1, ele vai dar 1. 1 mais 1 vai dar 2. 1 mais 2 vai dar 3.
1 mais 3 vai dar 4 e assim sucessivamente. Vamos falar também, não podemos esquecer, do conjunto dos números naturais, mas sem o zero, né? Esse asterisco, ele significa aí que é todo o conjunto dos números naturais menos o zero. O zero não faz parte desse conjunto. Então, ele começa aí, tem origem no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, né? E ele vai aí para o infinito. Não podemos esquecer também de representar o conjunto dos números naturais, só os elementos pares, né? Os números pares. Então, quem são? Né? Só ele é representado aí pela letra N e um P, significa aí os elementos pares. Então, 0, 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente, né? Então, assim por diante. Também não podemos esquecer do conjunto dos números naturais, os conjuntos dos números ímpares, né? Que é representado aí pela letra N e a letra I, né? Então, o 1, o 3, o 5, o 7, o 9 e assim por diante, né? E ele vai aí para o infinito. Esses são alguns elementos aí do que faz parte do conjunto dos números naturais. Agora chegou aquele momento de colocar em prática o que estudamos aí. Esse exercício é da Prova Brasil e ele fala assim: no ábaco abaixo, né, esse ábaco aqui, Cristina representou um número, né? Então, tem um número representado aqui nesse ábaco. Qual foi o número representado por Cristina, né? Então, qual é esse número, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar aí pela unidade, né? Observe que aqui nesse ábaco tem aí a unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Então, vamos lá. Na unidade aqui, temos aí 1, 2, 3, 4 tracinhos, né? Então, vamos representar aí. Deixa eu apagar aqui, ficou o meu claro, né? Então, vou pegar preto. Na dezena, tem aí só um tracinho. Então, vamos colocar 1. Na centena, temos aí 1, 2, 3 tracinhos. Colocamos o 3. Na unidade de milhar, observe que não tem tracinho nenhum, mas temos que estar representando essa unidade aqui. Então, para estar representando essa unidade, acrescentamos aí o 0, né? E que o 0 vai representar aí nada, né? Então, não temos nada aqui. Então, mas temos que representar essa casa da unidade de milhar. Depois vem a dezenas de milhar, que só tem aí um tracinho. Então, qual foi o número representado por Cristina, né? Então, ele foi aí, 10.314, que observamos aqui que é a alternativa C, né? Então, a alternativa C torna essa questão aí a correta, tá bom? Espero que vocês tenham aí entendido e espero vocês para a próxima aula. Até mais!